A nossa aula de análise, continuado nosso diagrama de classe, para a gente entender o que a gente vai fazer, a descrição do registrar hospedagem que a gente fez na última aula, beleza? Vocês não estão vendo ali, então é importante ligar a TV para vocês verem. Então a gente vai começar esse cadastro de hospedagem. Aí tem várias formas de imaginar essa tela. Aqui é o seguinte, ó. Primeiro que aqui a gente preencheu errado esse caso de uso aqui. Vamos corrigir isso aqui. Isso é muito comum, tá? Você descreve a primeira vez, aí quando você vai imaginar a tela, você vê que a tela pode funcionar de uma forma melhor e você vai descrever de uma forma melhor. Ator, sistema, ator. Tá? Como é que a gente está propondo que essa tela funcione? Ele vai informar lá o CPF do cliente. Quando ele informar o CPF do cliente, ele vai carregar o dado do cliente e vai trazer os animais. Informa os dados do cliente CPF, carrega os dados dos animais do cliente, carrega os dados do cliente e os seus animais. Ou seja, ele vai trazer os dados do cliente e os animaizinhos que pertencem ao cliente. Que se a gente for analisar aqui, ó, ele vai trazer o cliente a partir do CPF. A gente poderia colocar o ID, mas colocamos o CPF. E depois que ele digitar isso, ele vai trazer os pets que pertencem a esse cliente aqui. Beleza? Então tem várias formas de fazer isso. Aqui no caso não tem os pets que pertencem ao cliente aqui, mas poderia ter os pets que pertencem ao cliente aqui como collection para você carregar direto, mas eu vou fazer da forma mais rudimentar possível para a gente entender. Então a gente está aqui no registrar hospedagem. É importante vocês fazerem as descrições, os diagramas de sequência hierarquizado ao caso de uso dentro da análise de vocês. Vou chegar aqui, ó, vou dar um caso de uso. Esse aqui é o CDU 03, registrar hospedagem, né? Fluxo principal. Beleza? Ó, vai ficar igualzinho aquele lá, só que aqui a gente está colocando diagrama de sequência na frente também, DS. Tá? O que a gente vai colocar aqui agora? O que a gente já identificou até o momento. Tá? A gente vai colocar o atendente, que é o ator que participa. Não tem o boundary que a gente vai colocar. Então nós vamos lá vamos criar um boundary aqui, ó. Vamos chamar aqui a nossa classezinha, ó. O boundary. Vamos arrastar ele para cá. E vamos dar um nome para esse formulário aqui como FRM hospedagem. Ele vai criar o FRM hospedagem, sim. Opa, ele não criou, o safado. FRM hospedagem. Sim, eu quero usar você. Beleza? A mesma coisa com a control, né? Esse cara aqui é a classe de fronteira representando a implementação do caso de uso.
E a gente vai colocar agora a control, que é quem vai fazer o meio campo do nosso caso de uso com o resto do sistema. Qual o padrão que a gente usou aqui? A gente deu o nome da control com o nome completo do caso de uso. Então vai ficar FRM hospedagem. Ok. Aqui, dependendo da arquitetura que você usar, como você vai ter vários repositórios sendo acessados, você pode ter uma classezinha de serviço para compartilhar o repositório. Mas aí você vai complicar a sua arquitetura. Você pode criar aqui uma camada de serviço, vamos chamar aqui de S hospedagem. Não é uma controladora, desculpa, vai ser uma classe normal. Você vai criar aqui uma S hospedagem. Quero criar normalzinho aqui. É esse mesmo. S hospedagem. Quero nomear ela. Aqui eu estou nomeando o objeto. O objeto vai ter esse nome na minha programação, tá? E ele vai ser do tipo S hospedagem. Travou? Não. Você pode usar esse artifício também. Ele não está deixando eu acessar aqui, que legal. Ele travou o meu diagrama de sequência. Agora foi. Você pode nomear os seus objetos. Quando você não nomeia, quando você coloca só os 2 pontos, você está dizendo que qualquer nome que você der na programação está válido. Quando você nomeia, você está dizendo que ele vai ter esse nome quando você for programar. Isso aqui é uma classe de serviço. O que é a classe de serviço? Eu vou ter, por exemplo, um contexto dentro dessa classe de serviço que eu vou instanciar nela. E eu vou compartilhar o contexto com os outros repositórios, que eu vou precisar acessar vários repositórios. Não vai ficar na control, porque ficar na control é errado. A control ela só faz o meio de campo mesmo. Ela não tem essa responsabilidade. Então essa classe de serviço vai ter... Vocês vão entender um pouquinho mais na frente quando a gente começar a colocar. A gente colocou aqui o diagrama de repositório. A gente tem o repositório do cliente, onde a gente tem o selecionar CPF. A gente pode ter outro repositório aqui. Vamos criar aqui o nosso repositório dos pets, né? Repositório pet. Só para deixar criado aqui. Só para a gente colocar lá no nosso diagrama. Então o que a gente vai ter no nosso hospedagem aqui, ó? Se a gente for olhar aqui, ó. A gente vai ter, vamos pegar os repositórios, repositório cliente, repositório pet, Ctrl Z, repositório pet e repositório hospedagem, beleza? Ele está colocando essa anotação aqui, não sei porquê desse implementation class aqui. Alguma cagada que a gente fez que não era para ter. Era para ser só class. Não vai tirar essa bosta agora. Vou deixar implementation class mesmo. Se você não quiser usar o serviço, a control vai fazer direto com cada repositório contato. Você pode fazer dessa forma também. Não tem problema. Quando você usa a classe de serviço, a sua arquitetura tem que estar planejada para você ter as classes de serviço que vão ter os métodos de negócio que vai ter processamento.
Mas você pode fazer desse jeito aqui, não tem problema. Vamos lá, fazendo do jeito que eu mostrei para vocês, sem essa complexidade adicional. Você vai colocar o método, que é conforme a descrição, atendente solicita. Tá? Solicitou. O primeiro passo é conforme está descrito no caso de uso. Sistema solicita dados de cliente, é só exibir o campo lá, não tem implementação nenhuma aqui. Tá? Atendente informa os dados do cliente. Então aqui vem o segundo passo, que é atendente solicita os dados do cliente. Beleza? Agora aqui, ó, para ele carregar o cliente, ele vai precisar do dado do cliente e dos seus animais, correto? Então aqui tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é você estabelecer a navegabilidade no seu diagrama de classe. Quando você faz um mapeamento relacional com o entity, aquele relacionamento que eu mostrei criando, ele cria já esse cara aqui, ó. Você vai criar ele navegável. Navegável para cá. O que isso aqui significa? Que aqui dentro desse cara aqui, ó, vai ter uma coleção de pets. É isso que significa isso. Quando você cria navegável, significa que do cliente você consegue navegar para os pets dele. Entendeu? Ele é navegável, você navega no objeto. Você vai dar ó cliente, ponto, coleção de pet, ele vai para a coleção de pet que ele tem. Ele faz essa seleção. Então você, em suma, é como se você tivesse um atributo aqui chamado callPet, por exemplo, que ele vai ser do tipo público, que ele vai ser do tipo listPet. Nem tem esse tipo aqui porque esse programa não é preparado para o C#. Mas ele vai ser desse tipo aqui, ó. callPet list pet. Yes, ok. Né? Quando você cria esse navegável. Então você pode carregar esse cara aqui. Tem comandinhos para você carregar ele usando o entity. Né? Se você fosse carregar ele manual, ao invés de usar os comandinhos do entity. Porque o que acontece quando você tem essa coleção aqui? Por que é importante a gente saber disso? Né? Porque eu não preciso ir lá, selecionar o cliente e depois selecionar os pets do cliente em 2 métodos separados. Quando eu selecionar o cliente, eu já consigo carregar os pets juntos. E aí já vem um objeto só cliente com os pets carregados. Entendeu? Ele não separa essa seleção. Então você vai colocar aqui, ó, na nossa descrição, ó, sistema carrega os dados do cliente e seus animais, você precisa trazer o cliente e os seus animais, não é? Então você vai vir aqui, ó, lá na controladora, selecionar cliente. Você vai selecionar cliente como? Ó, vamos criar um método aqui, selecionar cliente. Ele vai retornar o cliente, tá? É cliente que a gente chamou? É cliente, né? Ele vai retornar o cliente, ok? E ele vai receber como parâmetro o que? O CPF. A gente está selecionando pelo CPF. Você poderia selecionar pelo ID também, só que no sistema real ia ficar ruim. O cara chega lá com o ID dele, ele não sabe o ID, né? O CPF ele sabe. Aí selecionou o cliente,
Aí você vai ter que ir lá no repositório. O repositório já tem o selecionado. Tá? Só que aqui tem que acontecer alguma coisa. O que aqui tem que acontecer? Tem que ir lá no repositório patch. Se você for usar repositório, lógico que usando Ent a gente não usaria repositório. E a gente vai selecionar patch cliente. Tá? Esse patch cliente aqui, ele vai retornar um list patch. Tá? E ele vai receber o que? Ele vai receber o ID do cliente. Que ele vai retornar todos os patches do ID. Aí veio para cá. Aqui tem uma sintaxezinha que a gente pode usar dentro do método para dizer que ele vai colocar. Ele não criou, né? Não criou. Que ele vai colocar lá. Vamos ver se a gente consegue. Type modify. Não. Porque eu quero dizer que ele vai colocar dentro do atributozinho lá. Não sei se tem como. Eu não preciso na prática colocar, mas eu poderia estabelecer aqui. Não tem condição de guarda aqui, teria que fazer um extension para isso. Vou colocar uma observação aqui só para deixar anotado que a gente vai colocar na variável. Qual variável que a gente criou? Vamos achar aqui a variável para minha cabeça. Call patch. Que eu vou colocar aqui na call patch. Return call patch. Isso aí. Que ele vai colocar na call patch do objeto cliente. Vamos dizer aqui que ó, cliente.callPatch vai ser o retorno. E aí ele volta para cá para usar. Você selecionou o cliente, selecionou os patches e vai voltar lá para o FRM hospedagem, o cliente com os patches. Aí o FRM hospedagem vai carregar aqui o cliente, os dados do cliente e a lista do patch. E a gente vai para o próximo passo. Pessoal, o Ito está me atrapalhando um pouquinho, tá? Estou me concentrando no que vocês estão falando. Já estou com um pouco de dificuldade de me concentrar aqui. Então agora aqui ele seleciona o animal e preenche os demais campos e clica no botão salvar. Então é o outro passo do atendente isolado aqui embaixo para a gente dar continuidade. Vamos lá. Então aqui a gente vai para mais uma linha. Tá? Vamos pegar essa descrição aqui. Ok. Opa, não foi o texto que eu coloquei. Ficou com outra coisa. O Astar hoje não está de bom humor comigo não. Beleza. Agora aqui a gente tem 3 regras de negócio aqui ó, sendo validadas. A RN03 é campo. A RN04 é se o dono não está cadastrado. E a RN05
é se o pet não está cadastrado. A gente vai poder ter travado aqui o dono ou o pet já direto na tela, né? A RN 0405 é só uma segurança adicional, mas a gente pode fazer a verificação. No entanto, do jeito que a gente está planejando a nossa tela, a gente está identificando que os dados que vão estar lá, se ele fosse ver isso, ele veria aqui, ó, antes de ter o cara. Mas vamos fazer o Valida Campos aqui, ó. O Valida Campos, ele pode ser um método só de interface. Ou, se você quisesse validar em server-side, se for sistema web, você poderia postar ele. Mas aqui poderia ser só um Valida Campos booleano, tá? Com return aqui, ó. E a gente só vai continuar a execução. Deixa eu abrir mais. A gente pode colocar uma condiçãozinha aqui, ó. Um out. A gente só vai continuar a execução se o valida campos igual a true. Esse valida campos só está verificando se os campos estão preenchidos, que é a primeira RN, a RN03, beleza? Para a gente cumprir a RN03, a gente criou o valida campos. Agora a RN04, ele vai verificar se o cliente está cadastrado. O que você pode fazer se você não teve a preocupação de bloquear os campos? Você vai lá de novo, selecionar o cliente, ó. Você já teria bloqueado aqui, mas vamos dizer que ele tenha modificado o CPF, ou você quer ter a garantia que ele vai selecionar cliente. Agora você não precisa verificar o pet. E aqui você pode ter uma outra condiçãozinha de guarda. Uma outra condiçãozinha de guarda. Vamos colocar aqui a condiçãozinha de guarda. Selecionar cliente diferente de nulo. Opa, não é aqui não, é na guarda. Selecionar cliente diferente de nulo. Aí ele só vai continuar se ele achou o cliente, né? Se ele não achou, ele vai dar a mensagem. E a mesma coisa com o pet. Ele vai verificar se o pet existe. Agora ele vai verificar só o pet mesmo. E vai passar o ID. Vamos dizer que o cara tenha excluído o pet enquanto está preenchendo a tela, outra pessoa tenha excluído. E você está fazendo a verificação redundante. Aí a controladora vai lá no repositório do pet e vai selecionar o pet. Tem que ter um outro método. Não é esse. É o selecionar pet mesmo. Ele não quer deixar porque está com o mesmo nome. Selecionar pet pelo ID, vamos lá. Ele vai retornar o pet. Na verdade ele mudou o outro, né? Não quero mudar o outro. Ele
já fixou o método aqui. Selecionar. Vou deixar ele criar com essa mensagem 13 para alterar aqui. Selecionar. Vai retornar o patch. Aqui você pode colocar uma outra condição de guarda, como se fosse ifs dentro de ifs. Ele só vai continuar se ele achar o patch. Vamos lá. Vamos abrir mais um pouquinho. Vamos abrir mais um pouquinho. E aí, se ele achou, se as RNs são cumpridas, ele vai registrar a hospedagem. Então aí, continuando aqui o nosso save. Aqui é se eu selecionar patch, precisa receber o ID aqui, calma. No parâmetro. Foi boa essa. Agora ele vai salvar aqui. Vamos registrar a hospedagem. Vou registrar a hospedagem. Vai passar, pode ser um void, não tem problema, sem retorno. Vai passar um objeto hospedagem. Um all hospedagem. Que vai passar lá para o repositório hospedagem. Vai passar lá para o hospedagem. Vou registrar a hospedagem. Que vai receber um all hospedagem do tipo hospedagem. Beleza. Seguiu o fluxo. Usou todos os 3 repositórios. O que a gente tá vendo aqui, gente? Que a controladora ela fez o meio de campo. Tá vendo? Tudo passou pela controladora. Nada foi direto lá. E que a controladora se comunicou com os 3 repositórios para fazer as ações, tá? Para fazer todas as ações. Então esse foi o nosso fluxo principal. O fluxo alternativo é basicamente igual a esse, só que tem o RN06. Que é hospedagem fechada. Você pode ter uma verificação adicional. Vamos ver o fluxo alternativo. É basicamente isso. Registrar. Sim. Aqui a gente tem que imaginar como é que é a tela, né? Porque, para você ver, né? Quando você carregou a hospedagem e salvou, ele vai habilitar as alterações, né? Os demais fluxos. Então, o selecionar a hospedagem ele é interessante porque ele vai carregar os dados da hospedagem e vai ter que trazer os dados dos serviços que já estão cadastrados. Dos serviços e dos receituários médicos, né? Se a gente olhar a nossa classe aqui, ó, o nosso diagrama de classe. Cadê o nosso diagrama de classe? Está aqui, ó. Quando eu carrego a hospedagem, ó, a gente tem que carregar. Faltou carregar os planos de hospedagem. Que ele tem que selecionar o plano de hospedagem num dos campos.
você vai ter que carregar os serviços que foram contratados e os medicamentos que foram aplicados na hospedagem. Mas isso não selecionar, que agora ele vai ter outros fluxos. Mas aqui faltou um repositório, ó, porque você não carregou os planos de hospedagem lá na tela. Tá vendo? Então a gente tem que colocar aqui o plano de hospedagem. Vamos colocar aqui o repositório do plano de hospedagem. Vamos criar aqui o repositório do plano de hospedagem. Vamos colocar ele aqui, ó. O repositório do plano de hospedagem, cadê ele? E quando ele abrir a tela aqui, ó, quando ele abrir a tela, você tem que carregar já os planos de hospedagem como se fosse uma caixa de seleção, etc. Se você usasse um sistema assíncrono, por exemplo, se você usasse um Ajax numa tela, aí esse carregar ia ser durante a digitação, né? Enquanto ele estivesse digitando na caixa de texto, você ia ter que ir lá verificar. Ele faz isso no Ajax, né? Durante a digitação. Aqui eu estou trazendo todos para a tela, porque não são muitos, não vale a pena você implementar Ajax nesse caso também, né? Então aqui seleciona planos, tá? Esse seleciona planos vai trazer plano de hospedagem, mas não o plano de hospedagem. Cadê o plano de hospedagem? Vai trazer um list plano de hospedagem. E a controladora vai lá no repositório da hospedagem. Vamos selecionar todos, né, que vai retornar o list plano de hospedagem. Ok, ok. Aqui tem o retorno. Aqui tem o retorno. Aí ele carregou na tela e continua a execução. Carregou na tela, continua a execução. Tem que dar mais um espacinho aqui. Aqui. Isso aí. Então já começa a ficar maiorzinho, né? O nosso diagrama. Olha lá. Para que essa tela funcione, você vai precisar selecionar o plano de hospedagem para carregar uma combo, uma lista com os planos de hospedagem. Você vai precisar selecionar o cliente, selecionar o PET do cliente. Vai precisar verificar de novo o cliente e o PET se estão cadastrados. Isso aqui eu não faria na vida real, né? Eu achei excesso na nossa descrição, essa verificação do cliente, porque ele já está selecionando lá em cima. Avisaria ele aqui que está errado. Mas como a gente descreveu assim, eu modelei assim. E no final ele vai registrar a hospedagem com os dados da hospedagem aqui no repositório da hospedagem. Então você vai precisar de todos esses caras para que ele funcione. Só o registro da hospedagem. Aí a gente tem agora na descrição outras ações, ó. A gente tem a ação de selecionar a hospedagem, fechar a hospedagem, registrar serviços adicionais e registrar a aplicação da medicação. Selecionar a hospedagem, ó, ele solicita selecionar a hospedagem, existe uma lista de hospedagem, os filtros das hospedagens em aberto. O atendente seleciona a hospedagem e o sistema carrega os dados da hospedagem. Tá vendo? Ele faz isso. Só que esse carrega os dados da hospedagem, ele tem que carregar o cliente, o PET selecionado, né, a hospedagem em si e os serviços adicionais e as medicações, porque esses vão precisar ser carregados também, porque a hospedagem já pode ter tido isso. Então você vai ter aqui um outro diagrama. Vocês chegaram perto disso aqui? Quê?
É. Então você já sabe por que vocês não vão tirar 10. Como eu disse, a análise é uma coisa muito pessoal. Você tem maneiras e maneiras de fazer. Não é sinal que a de vocês estejam errados. Tá? E nem que essa aqui esteja certa, inclusive. Ou seja, a melhor forma. Mas também não é sinal que qualquer coisa atende. Vou modelar qualquer coisa e está de boa. Vou fazer aqui o selecionar. Né? Vamos fazer aqui um novo diagrama de sequência. Quer? Ele quer me ferrar aqui. Vamos fazer aqui o DSCDU 03, selecionar. Tá? O selecionar é o mesmo esquema, ó. A gente vai lá no FRM hospedagem. Opa, isso aqui é a controladora, desculpa. Cadê o meu FRM hospedagem? FRM hospedagem. A control continua a mesma. Meu C, FRM hospedagem. E para selecionar a gente vai usar os repositórios que a gente usou. A gente vai usar o repositório hospedagem, tá? O repositório cliente, repositório pet, repositório plano de hospedagem já vai estar carregado, não precisa. Ou melhor, posso precisar também. E aí eu vou ter que criar os outros dois repositórios dos serviços adicionais da medicação. Ou o repositório hospedagem vai fazer essa seleção por entender que eles pertencem à hospedagem. Eu posso partir do próprio hospedagem também. Tá? Outra coisa que você pode ter, que também tem no Entity, é o seguinte, o seu model aqui, ó, a hospedagem, ela também tem o objeto pet que pertence a ela. Você colocar a navegabilidade, navigable, quando vier errado assim você pode reverter, ó. Vamos lá, onde é que reverte? Dá para reverter a navegabilidade, name direction, isso, não, reverse, não, então não é aqui não, é aqui. Deixa eu desmarcar aqui, que ele marca na ponta mesmo. Navigable, isso. Deixa eu tirar você que eu não quero para os dois lados não. Desmarca, neném. Ele vai chegar no pet. Eu posso colocar navigable aqui também. O que é isso, gente? Só para vocês entenderem no código. Vou abrir lá o nosso projetinho de pet para vocês entenderem o que ele fez lá no código. Medicamento navigable. Aqui eu teria que especificar de outra forma para dizer que é navigable. Vamos tornar navigable também. Vou abrir lá no Visual Studio que eu vou mostrar o mapeamento que ele fez, que vocês vão ver que está navegável. Né? Aí tem comandinhos no Entity que você carrega os dados, as coleções. Aqui está o nosso mapeamento. Ó. Se você olhar, por exemplo, o nosso objeto hospedagem, vamos achar aqui o hospedagem. Não. Tá vendo? Ele não cria só os atributos da hospedagem. Tem uma versão nova aqui pra gente. Ele cria também, ó, os navegáveis, ó. Tá vendo? Ó? Plano de hospedagem, o pet. Se você clicar na instância da hospedagem, .id pet navigation, ele pode estar carregado com pet. Você vai conseguir navegar dele para lá. A mesma coisa com medicamentos, ó. Tem uma coleção de medicamentos, ó. Tá navegável para medicamentos. Então você consegue carregar em um objeto só todos esses subobjetos.
Ah, professor, eu não entendi bolhufas do que você falou. Né? Ficou confuso. O que é navegação? Então, vou colocar aqui um código que não ia funcionar aqui, só para vocês entenderem. Quando você instancia uma hospedagem, você está criando um objeto do tipo hospedagem, tá vendo? Vamos dizer que ele tivesse sido carregado do banco de dados. Esses caras aqui, ó, são os navigations, ó. ID Pet Navigation é um tipo pet, tá vendo? Você poderia entrar no dado do pet por ele, ó. Tá entendendo? Esse aqui é o nome do pet, ó. Você teria que carregar esse ID Pet Navigation, ele está descarregado, ele está como nulo. Você teria que carregar ele com o dado do pet, para que você não precise fazer subseleções, etc. A mesma coisa os outros objetos navigation. Esse é o conceito de navegação. Tá? Plano de hospedagem. Plano de hospedagem navigation. Tá vendo? Eu vou entrar lá no valor da diária do plano de hospedagem que está associado a essa hospedagem. Ele vai pegar o valor da diária. A mesma coisa para o medicamento. Ó. Esse aqui já é o collection da lista de medicamentos. Ó. Seriam todos os medicamentos que a gente lançou lá naquela hospedagem. Seria esse collection aqui. E a mesma coisa com os serviços, porque a gente tem, ó, serviços, ó. Tá vendo? First or default. Ele não vai trazer porque está nulo. Mas aqui tem uma collection dos serviços que está nesse cara. Entendeu? Então, isso aqui é implementável. Tá? Isso aqui é implementável. Quando você dá o select, quando você diz lá, por exemplo, vamos dizer lá no seu repositório. Vamos criar aqui o repositório hospedagem, tá? A gente fez aqui selecionar a hospedagem por CPF, que é errado, né? Seria por ID, né? Mas vamos dizer aqui que eu fizesse aqui o public hospedagem, tá? Selecionar int ID. É o nome que a gente deu aqui. Deixa eu ver lá no nosso diagrama como é que está o selecionar. Não tem o selecionar, mas vou colocar aqui o selecionar para vocês entenderem. O que ele tem que retornar aqui? Ele tem que retornar, ele tem que dar um return, tá? From P in. No contexto, o contexto vai ter que estar instanciado aqui no seu repositório. Vamos criar o contexto aqui para a gente... Essa aqui é a implementação usando o Entity, tá? Navegabilidade dá para você implementar usando qualquer coisa, é uma coisa da orientação objeto. É que o Entity vai facilitar a nossa vida para fazer isso. Vamos colocar lá. Qual que é o nome do nosso contexto? É Pet Context, né? Pet Context, ODB é igual a new Pet Context. Beleza? Ele vai criar o contexto pra gente. E aqui eu vou usar, ó. Vamos lá. odb.hospedagem, né? Where p.id é igual id. Ponto. First or default. First or default. Sempre usar first or default, porque se ele retornar nulo, se você colocar o first, vai dar erro. Né? Aí você vai dar um select p aqui. Select p. Ele vai achar a hospedagem. Aqui está dizendo que pode ser null, né?
is not null. Não vai ser nulo. A DB está instanciado aqui em cima. Beleza? Só que aqui não está carregado os P do objeto. Se você colocar aqui, ó, hospedagem, só para a gente pegar aqui, ó, hospedagem, ó, hospedagem é igual a from P e tal. Esses caras aqui, ó, hospedagem, ponto, por exemplo, ID pet, ID plano hospedagem, tá nulo ainda. Ele nem achou os nomes. Olha lá. ID plano hospedagem, ponto. Cadê? Você tem que fazer referência ao link aqui em cima também. Já tá. Collection generics tá. Beleza. Só que tem como você carregar esses objetos. Aqui eu não entendi porque que deu spawn. Not null here. Não era para dar. Dizer que ele pode ser null ali, coloquei o interrogaçãozinho. Vai ficar me dando isso. Aqui, agora ele trouxe. Só que ele não vai estar carregado. Entendeu? Ó, ele está dizendo que é null. Is null aqui. Entendeu? Então você tem que carregar esse cara aqui, ó. Você pode carregar ele na mão. Você pode carregar ele na mão fazendo assim, ó. É o Pet Navigation. Aí você vai pegar o que? Hospedagem, ponto, ID pet. ID pet, select P, ponto, first. É ID pet que tá o nome? ID pet, isso aí, é igual, por isso que deu erro. Select P. Meter um first aqui que tem garantia que tem, integridade relacional vai dizer. Essa é uma forma de você carregar na mão, né? Só que tem como você carregar esses caras aqui direto na mesma sintaxe, para ele já trazer. Agora a sintaxe é um pouquinho chatinha. O link carrega isso. Aqui, ó, related entities. Não. Link to SQL, link to SQL, link entity load related entity. Olha lá, ó, carregando entidades relacionadas. Tá vendo? Aqui você consegue carregar entidades relacionadas, ó. Você vai metendo o include, ó.
que ele carregou o blog e incluiu os posts, ó. Tá vendo? E incluiu os comentários, ó, dos posts. Então você pode ir incluindo dessa forma. Aqui ele está carregando um por um, ó. Esse é o lazy. Então dá para carregar esse carinha aqui de dados relacionados. Existem essas duas maneiras de carregar. Você poderia meter aqui um include, como está aqui, ó. Depois de ele selecionar, você dá um ponto include, mas tem que fazer referência a duas bibliotecas, se não me engano, para você usar desse jeito. Assistem Data Entity, ó. Tem que usar esse cara aqui. Tá vendo? Ela não está carregado. Você vai ter que meter ela aqui no seu projeto repositório. Você vai ter que pegar o seu repositório aqui, ó. Adicionar a dependência. Da System Data Entity, colocar lá em cima para você poder usar aqueles includes, senão você não vai conseguir usar de jeito nenhum. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, então, tá tranquilo? Porque eu comecei a devagar aqui no código aqui para mostrar essa parte de navegação, que é bem interessante. Quando começa com o código, eu acho que conseguimos pegar mais do que no arrastado. Porque você passa a se conectar. Se bem que esse é o F-Core, né? Isso aqui tá no Entity Framework 6? Não. Tá usando a biblioteca, não, é F6, não é o F6 que a gente tem que usar. A gente está olhando a documentação, é o F-Core. Ó. Quando a gente está programando na Core, você não usa o F6, você usa o F-Core. Então a biblioteca é outra. É a Entity Core. Vou achar aqui a Entity Core aqui. Já está no projeto. Entity Framework Core. Não, é porque eu estou dando o namespace da EF, da Entity Framework. Mas eu preciso subir instalar ali, certo? Não, já está instalado, só tem que estar colocando diferente. Já está instalado, ó, tá com joinha aqui, não está instalado não. Não está não, tá certo. Meteu um install aqui. Aí deu erro deu erro porque Lá tem tem o using solto aqui. Obrigado. Vamos lá. Aqui, ó, agora foi. Então agora no nosso código, vamos olhar lá. Agora tem que achar o comando da Entity Core aqui para esses includes.
apareceu o include. Então aqui você pode dar os outros comandos para dar os includes. Como é que estava a sintaxe lá? Vamos ver. Olha lá. Ó. Você vai fazer a referência. Porque ele vai resolver isso aqui pela relação. Ele vai pegar só do código do objeto que está carregado, entendeu? Só que você vai ter que criar esse objeto aqui. Esse apontamento aqui. Qual objeto que você quer carregar? O pet, não é? Que a gente estava acessando ali embaixo. ID pet navigation. First. Então ele vai carregar esse cara aqui, ó, da hospedagem, pelo ID. Ele vai carregar esse subobjeto como esse. Então a sintaxe é um pouquinho mais diferente. Você pode ir dando include de todos os subobjetos desse cara. E aí esse cara aqui já não está mais nulo. Não é barra barra. Se você pegar aqui, ó, a hospedagem, o ID pet navigation já vai ter objeto. Ele já vai ter aqui alguma coisa. Ele não vai estar nulo. Tá vendo? Ele já aceita. Tá dizendo que pode ser null, mas aqui ele vai carregar esse cara quando achar. E você pode ir dando os includes que ele vai resolver isso pra gente. Você poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, um outro include. Entendeu? Ele vai carregar esse cara aqui e esse cara aqui, ó. E ele vai fazer esse trabalho que a gente fez na mão aqui, ó. Ele está fazendo aqui, ó. Já está carregando. Por quê? Como é que ele sabe que ele vai carregar só o pet navigation? Porque no mapeamento do objeto, ó, vamos olhar lá o pet, ó. Vamos olhar lá o hospedagem. O entity, ele faz as relações pra gente, ó. Tá vendo? Lá no contexto, vamos olhar o contexto que fica melhor. Ele faz as relações pra gente. Ó. Aqui estão as chaves, ó. Tá dizendo o que é for key, o que não é, ó. Tá vendo? A hospedagem, ó. Isso aqui é o model builder da hospedagem. Tá dizendo aqui, ó, ID pet navigation. É um, ó. Aqui é muitos, ó. Com P hospedagem. É um para vários. A for key dele é o ID pet. Então aqui é a chave lá no banco, ó. Ele faz o mapeamento, ó. Entendeu? Ele vai resolver aquele select lá. Ah, é mágico? Não, é porque ele sabe o mapeamento. Ele sabe que você está dando include, então ele só vai pegar o include que tem a ver com código, resolvendo as chaves. Ele vai fazer essa resolução para a gente. E ele vai incluir, vai permitir que a gente faça o carregamento do objeto com todas as navegações dele completo. Você poderia dar o include aqui também da collection. O include da collection também funciona. Qual que é o include da collection? Não. A collection que a framework cria é o medicamentos. Ele vai carregar a coleção de medicamentos. Ela deu esse nome pra gente no mapeamento. Tá vendo? Ele vai carregar os medicamentos desse cara. Qual que é o problema disso aqui? Isso aqui você só deve usar
quando você for carregar um único objeto. Você não deve usar quando você for carregar a coleção inteira. Por que você não deve usar quando você for carregar a coleção inteira? Porque ele é um carregamento lento. Porque ele vai carregar o objeto principal e internamente ele vai dar o select no plano de hospedagem, vai dar o select no PET, vai dar um select na coleção de medicamentos e vai dar um select na coleção de serviços. Entendeu? Você pode ter mais um include aqui. Eu estou mudando as variáveis aqui para carregar também os serviços. Cadê os serviços? Serviços, medicamentos. Esse aqui é a coleção de serviços. Então ele vai ficar muito lento se você não tivesse esse where aqui, ó. Que ele ia carregar toda a coleção de hospedagem com todos os subobjetos. Seu sistema ia sentar se você fizesse isso carregando uma coleção, entendeu? Aqui você já está retornando tudo isso aqui. O Entity te permite fazer desse jeito, tá? Então você não teria esse trabalho todo que a gente está colocando lá no diagrama de carregar. Internamente ele vai dar os selects lá, o mapeamento para resolver para a gente vai trazer. O que ele está trazendo aqui, ó? Está trazendo um objeto hospedagem, ó, carregado pelo ID, com o PET carregado, com o plano de hospedagem carregado, com os medicamentos carregados e com os serviços carregados. Então, quando eu receber esse cara lá na view, esses subobjetos dele vão estar todos carregados. Então, eu já posso pegar o nome do medicamento direto, a coleção de medicamentos carregar num grid, a coleção de serviços carregar no outro grid. Né? Posso pegar o nome do plano direto e colocar na tela. Tudo direto. Já o PET está carregado, eu já posso pegar o nome do PET, a raça do PET, colocar na tela com um trabalho mínimo de programação, porque você resolveu aqui no seu select. Onde ele carregou tudo aqui, ó. Isso aqui é navegabilidade. Esse é o conceito que você coloca na modelagem com a setinha, que é aquele conceito aqui, ó. Lá no diagrama de classe. Cadê o nosso diagrama de classe? Está aqui o diagrama de classe. Você colocou com as setinhas, ó. Tá vendo? Navegabilidade. Navegabilidade, ó. Navegabilidade. Tá? Ah, professor, então se você usar esse conceito na Entity, como é que fica o seu diagrama de sequência? Pô, o seu diagrama de sequência aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que você vai carregar os dados, você não precisa de repositório de hospedagem, você não precisa de repositório de cliente, de PET, nada disso. Você só precisa da hospedagem. Porque quando ele carregar aqui, igual a gente fez no nosso programa aqui, ó, ele já carregou o PET, já carregou o plano, já carregou o medicamento. Ah, faltou carregar o cliente. Você pode colocar mais um include aqui. Não tem problema nenhum. Qual que é o cliente navigation? Olha lá. Não tem o cliente navigation? Ele não colocou o cliente. Ah, não colocou o cliente porque o cliente está no PET. Tá? O cliente está no PET, então ele não colocou. Ele não colocou realmente, então não tem esse cara aqui. Porque o cliente está relacionado direto com o PET. Daria para você... Aí você teria um certo trabalho. Né? Não sei se isso aqui funciona. Não sei se funcionaria isso aqui, tá? Eu acho que não. Não tem o include. Tá vendo? Não funcionaria. Porque ele tem aqui o ID cliente.
Navigation, só que eu não sei como é que ele vai carregar esse cliente Navigation. Que aqui você está dando include no mesmo objeto. Mas como é que você entra lá dentro do cliente e faz? Talvez aqui você tenha que vir aqui, ó. Aí você vai ter que vir aqui, ó. Ó, hospedagem, ponto ID Pet Navigation, ponto include, não sei se vai, não vai. Aí você vai ter que dar aqui um from P ponto ID cliente navigation. Nunca precisei carregar desse nível aqui, ó, porque eu quero carregar o cliente lá dentro de pet. Aí talvez você tenha que fazer assim. Igual ó, hospedagem ponto ID Pet Navigation ponto ID cliente ponto select P ponto first. Aí você carregou lá dentro. Aí você vai ter o cliente lá também para você colocar na tela os dados do cliente. Entendeu? Deve ter como carregar direto num comando só. Deve ter como. Mas eu nunca precisei fazer, não. Show? Ficou claro essa parte aqui de navegabilidade? Ficou, né? Ficou bom, né? Ficou bom. E a possibilidade da ferramenta ter esse recurso simplifica o seu trabalho. Porque o seu selecionar vai ser aqui, né? Ó, o atendente solicita. Aí sistema vai exibir a lista de hospedagens em aberto. Aí vai ter o método aqui, lista de hospedagem em aberto. Opa, tem que ser da linha. Vai ter o método aqui, ó, lista de hospedagem em aberto, que vai vir aqui na lista de hospedagem em aberto. E aí quando ele selecionar a hospedagem, que é o próximo passo, né? Vou tirar esse númerozinho aqui. Aí ele vai naquele nosso método selecionar lá, que já traz tudo. Então o seu método vai ficar só assim. Aqui ele vai retornar uma coleção no primeiro. E no segundo ele vai retornar só a hospedagem com todos os subobjetos já carregados. Cara, eu odeio o Astap por causa disso. Ele, quando cria errado... ele cria errado mesmo. Então aqui. Mas você reparou que essa modelagem está diretamente ligada à habilidade de programar? A navegabilidade que o cara colocou lá na modelagem e a como você vai carregar o objeto? Você tem que ter conhecimento de como você carrega os subobjetos para você modelar dessa forma. Por isso que é importante o conhecimento de quem está modelando, dos recursos que a linguagem tem para programar. Porque senão o cara vai fazer você fazer tudo da forma mais manual possível. Mais demorada possível. Então, vou parar a gravação aqui desse primeiro tempo.